Na vida, precisamos abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras. Nem sempre conseguimos tudo o que queremos ao mesmo tempo. E se estamos em uma fase de construção de carreira, por exemplo, ou mudança de carreira, precisamos abrir mão de alguns prazeres, de algumas atividades para estudarmos, para fazermos cursos, networking, no início da carreira faculdade, uma mudança de carreira, um MBA ou algum outro curso. Nesse período abrimos mão de viagens, de lazer, de futebol e outros prazeres, porque tem um custo, e esse custo estamos dispostos a pagar para alcançarmos o alvo maior, que é aquele objetivo. Se queremos ter filhos segundo a vontade de Deus, educados, dedicamos tempo a eles, ensinando, orientando, educando. Se estamos em fase de emagrecimento, não podemos comer além do nosso limite de comida daquele momento ou do que o nosso corpo precisa. Precisamos ter déficit calórico, porque senão ninguém emagrece assim. Então, por aquele período de tempo, você se submete a comer menos para perder peso e alcançar o objetivo. Todos esses objetivos são justos e verdadeiros, mas são terrenos. Hoje vamos falar de um objetivo maior, que é adorar a Deus e a Jesus, e colocarmos Jesus no centro das nossas vidas. Isso é uma escolha, e essa escolha é, como muitas vezes, difícil de fazer. E temos um exemplo nesse capítulo dessa semana, do capítulo 12, que nos orienta claramente como fazermos isso. E vamos estudar o capítulo 12 em duas partes: o custo, destronando e desejos em Jesus, e o fruto, vida espiritual e fé. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Jesus estava em Betânia, um pouco mais de uma semana para ele ser crucificado. Como naqueles últimos dias antes de alguém partir, geralmente as coisas são feitas são preparadas para aquele momento de grande importância. E Jesus escolhe estar com a família que ele amava: Maria, Marta e Lázaro. Ele deu a sua presença para eles e frequentemente frequentava a casa deles. Era notório o seu amor e o seu carinho por essa família. O Evangelho segundo Marcos diz que Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, o leproso, talvez outro seguidor que Jesus dedicava tempo. Os irmãos Marta, Maria e Lázaro estão ao redor de Jesus fazendo o que eles sabiam fazer. Marta servindo. Marta acreditava que Jesus era a ressurreição e a vida. Ela servia ao Senhor com zelo. Lázaro estava grato por mais uma oportunidade de vida, de passar tempo com Jesus, estar com ele. E Maria rouba ali a cena naquela noite. E a gente não sabe o que deve ter passado na cabeça, na mente de Maria, enquanto ela ungia Jesus. Mas sabemos que normalmente as mulheres na cultura judaica não ocupavam um lugar de primeira fila durante as reuniões. Mas Maria não se importou. Maria fez, ungiu o mestre. Chegando perto de Jesus, onde Jesus estava, na frente de todos seus irmãos, sua irmã,
seus amigos, conhecidos e até estranhos. Pelo que vemos, a visão de Maria era que Jesus seria o mais importante para ela. Era tudo o que importava. Não sabemos o que levou Maria a agir daquela forma, mas o que nós vemos que o que Jesus significou para ela, e tinha muito significado e muita importância. A intenção dela era os pés de Jesus, e por isso ela se curvou diante do mestre dela, do nosso mestre. Ela teve que se ajoelhar, ela ungiu e secou com os cabelos. Nos versículos 4 a 8 diz: mas um dos discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido? O dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro e que costumava tirar o que nela era colocado. Aí no 8, no 7, Jesus respondeu: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto Maria representava o coração que via Jesus como o que mais valia, o coração de Judas não conseguia ver além do dinheiro. Ele chamou isso de desperdício. Estava completamente desconectado ao ato de Maria. Embora ambos estivessem com Jesus, seus valores não eram mesmos. Estavam impactados de maneira diferentes e motivações diferentes. Para Maria, Jesus tinha um valor inestimável. Não poderia pagar o preço do mestre com ela. Um jantar trouxe à tona um contraste que a gente pode examinar os corações, a realidade de ambos. O chamado para seguir a Jesus e servi-lo não é fácil. Nossos corações são naturalmente inclinados a prazeres, autopreservação e pecado. E o que isso demonstra? Demonstra que Maria não estava disposta em olhar para si mesma, mas ao Mestre. E com esse olhar, ela entregou ao Mestre a sua adoração, enquanto Judas estava nas trevas e no pecado, no prazer da sua alma de pegar dinheiro escondido. Quando Jesus menciona os pobres, que a gente viu ali no verso 8, ele não está dizendo que não deveríamos ter compaixão pelos pobres, porque Jesus se preocupava profundamente com os pobres, até os alimentava. Mas você já parou para pensar por que Jesus disse que os pobres sempre terão consigo? Jesus sabia que sempre iria existir pessoas com dificuldade de produzir e se autossustentar, limitadas por algum motivo físico, de situação de vida, e depender dos outros para sustento. A Bíblia menciona órfãos e viúvas, pessoas que na época não conseguiam manter o seu próprio sustento básico, mas Jesus os alimentou e os acolheu. Voltando para o foco, que Jesus estava se preparando para a sua missão divina de morrer pelos pecados do mundo, e elogiou Maria por priorizá-lo. Sem que Maria soubesse, ao fazer aquele sacrifício caro, ela estava ungindo Jesus e participou dos preparativos da sua morte. Quando renunciamos àquilo que entra em conflito
com Jesus em nós, nós nos unimos a Deus, enquanto Ele revela o seu plano eterno para o mundo. Nós estamos dando uma mensagem que estamos nesse plano que Jesus veio fazer, que é salvar as pessoas do pecado e dar a elas vida eterna. Deixamos de lado o que nunca poderemos manter para ganhar o que poderemos perder. Nós perdemos a nossa vida para ganharmos vida eterna. Morrer para si mesmo é doloroso. Abrir mão de prazeres, abrir mão de necessidades e escolha é doloroso. Jesus já estava perto de... Judas já estava perto de Jesus há quase 3 anos e não entendeu a situação. Em contraste com Maria, que se agarrou aos pés de Jesus e o adorou, ele se agarrou ao hábito pecaminoso. Ele desenvolveu um hábito e o alimentava regularmente, gerando até um possível prazer nesse hábito de roubar. O pecado e a carne são cativantes e corrompem tanto o nosso ponto de vista como o nosso comportamento. E muitas vezes priorizamos o pecado. Seguir a Jesus significa confiar nele e dar a ele o desejo que temos. E ele destrona, ele nos ajuda a destronar esses hábitos pecaminosos. Versículo 9, 10 e 11 diz: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Depois houve as multidões, eles perseguiram Jesus, ele foi responsável por um grande milagre da ressurreição de Lázaro. Então a multidão argumentou que queria vê-lo, mas também poderia ver os milagres, o próprio milagre que era Lázaro. Nossos motivos conflitantes não impedem Deus de nos atrair para Ele. E seu amor, Ele nos atrai para a fé em Jesus. Se alguém procurar Jesus ou até mesmo tropeçar nele, Jesus promete não rejeitar essa pessoa. Não sabemos a forma como as pessoas vêm a crer em Cristo, mas sabemos que elas vêm e creem, e Deus não rejeita elas pela forma como elas vêm. À medida que mais pessoas acreditavam, a determinação dos fariseus em matar Jesus era grande e aumentava cada dia mais. Eles não fingiram que não fariam isso. A dureza do coração demonstra pela crença dos fariseus de que Jesus era uma ameaça ao modo de vida deles, que também eram cegos para isso, para ver o que Jesus estava fazendo. Versículo 12, no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. O plano de Deus segue em frente. Jesus iria morrer na cruz pelos pecados da humanidade. Nos versículos 13 a 19, Jesus será entronizado como rei de Israel, assim como foi profetizado no Salmo 118, 25 a 26. As multidões com os ramos de palmeiras nas mãos gritavam Hosana, que significa bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Ao contrário dos fariseus, a multidão alegrou-se com a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus é o seu rei, e a entrada dele na sua vida, ela vai representar louvor. Entrando em Jerusalém, montando no jumentinho, Jesus cumpre Zacarias 9, versículo 9, garantindo que podemos confiar que nenhuma palavra do Senhor jamais falhará.
No entanto, embora as escrituras falem de um rei vindouro, o versículo 16 diz: a princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. Os discípulos de Jesus já haviam deixado tudo para segui-lo. Neste ponto, além de acreditar que Jesus seria um poderoso rei terreno, as Escrituras, no entanto, também revelam que Jesus viria como um servo humilde. Os discípulos não estavam errados a esperar que o Messias fosse rei. Ele dá vitória sobre o pecado e sua segunda vinda governará e reinará como rei. Mas eles não estavam considerando profecias que previam o sofrimento do Messias. Versículos 16 a 19 falam das multidões que seguiam Jesus. Lázaro é mencionado novamente como um sinal do grande milagre da ressurreição. Deus ressuscitou Lázaro a pedido de Jesus no capítulo 11 de João, que estudamos. Era uma evidência inegável da divindade de Jesus. Versículo 19, falando dos fariseus, diz assim: e assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Um pouco exagerado o mundo todo, mas isso mostrava onde eles estavam observando, a observação dos fariseus. Os fariseus tiveram que reconhecer: Jesus estava fora do controle deles, nunca esteve no controle deles. Jesus é o Salvador do mundo. Ele derrotou os inimigos mais poderosos, a morte e o pecado. Nenhum sacrifício é grande demais para honrá-lo. E com isso, nós chegamos na nossa primeira verdade. Nenhum sacrifício é grande demais para honrar Jesus. Nenhum sacrifício é grande demais para honrar Jesus. Milhares de anos depois, as pessoas ainda se lembram do que Maria fez. Ela deu tudo de si, acreditando que Jesus lhe ofereceria e ofereceu o significado e a satisfação que ninguém jamais poderia oferecer a ela nessa vida. Você já chegou a esse ponto? Como saber que Jesus é o Messias que morreu e ressuscitou por você, leva você a se entregar totalmente, a dar tudo de si a Ele? Segunda divisão, o fruto. Jesus aprecia aqueles que morreram para si mesmo, pois Ele os honra produzindo frutos espirituais em suas vidas. Enquanto os fariseus rejeitaram Jesus, os gregos que tinham vindo a Jerusalém para participar da festa da Páscoa foram direto até Ele. Verso 20 e 21. Então os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi contar a André, e André e Filipe, por sua vez, contaram a Jesus. Verso 22. Apesar de todos os eventos ou atividades religiosas e prováveis ações comerciais que deviam estar acontecendo em Jerusalém, eles precisavam ver Jesus, conhecer Jesus. A mensagem de Jesus agora ia além da nação judaica. E nos versículos 23 a 26, Jesus responde: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida e a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. A morte e a ressurreição de Jesus responde
a necessidade mais profunda da humanidade, que é a necessidade de vencer o pecado e a morte. Somente pela morte de Jesus podemos ganhar vida. Segundo o seu próprio exemplo, Jesus exortou seus seguidores a odiarem suas vidas neste mundo, a fim de ganharem vida eterna. Muitos pensam que odiar a vida neste mundo, Jesus está chamando para uma vida de luta, de dificuldades, de oposição ao mundo. Algumas vezes sim, o que diz respeito à caminhada da fé, mas não é tudo. Mas o que Jesus está dizendo em João 25, odiar a própria vida e perdê-la, como explicar isso e conciliar isso com o desejo de uma vida feliz e alegre de sucesso? Os dois não podem simplesmente andar juntos? Talvez, podem. O que Jesus está dizendo aqui, perder o senhorio da sua vida, significa ganhar a vida eterna. Perder a decisão do que eu vou ter naquela época, porque Cristo vai reinar em mim e vai tomar as decisões por mim. Isso é ganhar a vida eterna, porque onde Ele está, o servo também está. Ou seja, perder o controle da sua vida é o que Jesus está falando, que é o que Jesus está comentando aqui. Porque se alguém ama o controle da tua vida, vai perder, porque não se entregou a Jesus. Mas ao passo aquele que odeia o controle da sua vida neste mundo, a conservará. Porque quem me serve precisa seguir-me. Onde eu estou, o meu servo também estará lá. Quando a gente segue alguém, a gente não segue os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. A gente segue a vontade daquele que está no controle. E isso explica esse conflito. Pois podemos ter sim alegria seguindo a Jesus. Podemos sim ter prazer seguindo a Jesus. Mas não temos o prazer de estarmos no controle de a hora, o momento e quando eu vou ter esse prazer. Sim, nós vamos ter o prazer conforme o Mestre, o nosso Deus, o nosso Jesus nos orientar. Aquele que deixa tudo para trás para seguir Jesus tem sua presença permanente, garantida e honrada por Deus. Isso, ter a nossa vontade, dirigir a nossa própria vida, não é fácil de deixar de lado. Não é fácil deixar de lado a si mesmo. No entanto, a menos que a carne seja crucificada, ninguém pode seguir a Jesus. A menos que a sua vontade seja crucificada, ninguém pode seguir a Jesus. Nos versículos 27 a 28, Jesus enfrentou a luta daquela tensão entre o nosso desejo natural de conforto e a vontade de Deus de que Ele morresse na cruz. Jesus passou por isso, explicando os versos 25 por Ele mesmo nos versos 27 e 28. Porque o coração dele perturbou. A vontade de se preservar perturbou. Mas o que Jesus fez? Se entregou, fazendo a vontade do Pai, na morte. E ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e o glorificarei novamente. Jesus morreria por crucificação e ele sabia disso. E essa voz que veio do céu no versículo 28, que eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente, Deus está confirmando o desejo dele no coração de Jesus, para dar força para ele vencer esse coração perturbado de autopreservação. Versos 29 a 32, Pai, glorifica a multidão que ali estava
e ouviu, disse que tinha trovejado, outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A obediência de Jesus ao morrer produziria o fruto de vida espiritual para todos nós e para todos aqueles que creem nele. A cruz foi o objeto da vinda de Jesus à terra. A partir da única morte, Deus produziu muitas vidas. Jesus derrotou Satanás, chamando-o de príncipe deste mundo. Deus concede múltiplas vitórias espirituais àqueles que crucificam seus desejos egoístas e obedecem ao seu chamado, entregando o controle das suas vidas na mão de Cristo. Deus recompensa aqueles que deixam de lado o ego e o seu controle para servi-lo. Ele é glorificado quando seus filhos são vitoriosos sobre Satanás e o mundo. Mas a multidão ainda estava confusa. Versículo 34 a 36, a multidão falou: as leis nos ensinam que Jesus permanecerá, as leis nos ensinam que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aqueles que andam nas trevas não sabem para onde estão indo, ou para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. No início do Evangelho de João, versículo 4 do capítulo 1, a Bíblia diz sobre Jesus: nele estava a vida, e a vida era a luz de toda a humanidade. Jesus estava chamando a multidão para crer nele e andar com ele. Jesus ilumina a vida daqueles que acreditam nele. Assim como a luz ilumina nas trevas, o mesmo acontece quando Jesus entra na vida do ser humano e ele ilumina, trazendo prioridades. A perspectiva de Deus permeia a nossa, sobressai, se coloca acima das nossas, nos alinhando ao que Ele quer, ao plano dele. Quando isso acontece, podemos nos unir ao propósito de Deus e as nossas vidas ao propósito de Deus, morrendo para nós mesmos, que leva-nos à obediência e à iluminação nos caminhos de Deus, através de Jesus. Versículo 37 a 42, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para cumprir a profecia, a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os olhos e endureceu seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com os coração, nem se convertam e os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas. A multidão não cria em Jesus. Nem sempre podemos entender o que Deus está fazendo, mas Ele vê nossas dúvidas e questionamentos e ainda nos chama a acreditar. Quando rendemos a nossa vontade a dele pela fé, ele entra e assume o controle. Mas naquele momento a multidão precisou estar com o coração endurecido para os propósitos do Senhor. E Jesus depois fala que não julga isso, mas julga quem permanecer até o último dia. Vamos falar disso daqui a pouco. É preciso apenas o primeiro passo e disposição para confiar e ter fé em Deus. Estamos além disso, estamos no momento onde Jesus já ressuscitou. E essa aplicação para nós, ela vem porque nós temos a oportunidade de crer. E
alterarmos os desejos do nosso coração. Versículo 39, por essa razão, ou seja, que o povo não acreditaria e não poderiam acreditar, e esses são os propósitos de Deus, muito além da nossa compreensão, muito além do nosso entendimento. Versículo 43, o povo preferiu a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus para aqueles que creram. Aí isso já é uma coisa aplicável para nós, o quanto a nossa fé está escondida com medo da gente falar do que cremos, nos colocarmos perante aos outros que não creem, medo de status, perder status, medo de sermos criticados, e eles ali estavam, medo de perder posições em sinagoga ou perante os judeus. Nos mostra como as pessoas preferem status, né, e posição, essa atitude. Jesus encerra seu ensinamento à multidão, do versículo 44 a 50, com as seguintes afirmações. 44 a 45, quem crê em Jesus também crê em Deus. 46, Jesus veio como luz para tirar trevas daqueles que crêem nele. 47, não estava julgando quem não creu, como eu mencionei. Eu não estava julgando. Mas o 48 vem um alerta. Aquele momento não era de julgamento, porque era o momento dele morrer, mas que há um juiz que julgará aqueles que rejeitam e não acreditam nas palavras de Jesus. Essas palavras os condenará quem não crê no último dia. Então, para o último dia, quem não crê será condenado por essas próprias palavras. Mas naquele momento, naquele exato momento, Jesus não estava o julgando. 49, Jesus falou da parte de Deus, que ordenou o que ele tinha que falar. E 50, o Pai mandou dizer o que foi dito, e o seu mandamento é vida eterna. E vamos terminar com esta verdade. Morrer para si mesmo produz frutos eternos para Deus. Morrer para si mesmo produz frutos eternos para Deus. Este mundo nos leva a desejar prazeres temporários. Cabe nós verificarmos qual peso estamos dando para eles, ou estamos seguindo a orientação específica de Deus, do Espírito Santo para nós. Cabe nós verificarmos o momento do prazer e o momento desse prazer justo, desse prazer aceitável, e o momento de seguirmos a Deus. Como, por exemplo, qual peso estamos dando para dormir, comer ou cozinhar, ler livros seculares, atividades físicas, nosso pet, nosso animal de estimação, viajar, artesanato, plantas e outros. Esses prazeres momentâneos da nossa vida estão tomando o primeiro lugar, que é servir a Cristo? Se o prazer é contra a lei moral de Deus, aí precisamos submeter ao senhorio de Jesus, para Ele nos tirar dessa treva, desse pecado. Porque Ele já nos garantiu isso através do seu sacrifício. Precisamos sujeitar esses prazeres a Ele. E Ele promete que fará. Enquanto os outros prazeres são apenas decisão de seguirmos a Cristo, morrermos para a nossa escolha e aceitarmos a escolha do Senhor. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem.